Olá, pessoal! Hoje a gente vai treinar um pouco a ortografia das palavras da língua portuguesa. Então preste atenção que essa aula aqui vai ser diferente. Olha só, nós temos aqui um quadro com 15 frases. Cada frase tem alguma palavra que precisa ser corrigida. Então você vai analisar frase por frase, treine no seu caderno antes de ver as respostas nessa videoaula, porque não adianta apenas você identificar uma palavra errada e saber como é que ela se escreve corretamente. Não é assim que você vai aprender no dia a dia. Você vai aprender interagindo com a situação. Então interaja mesmo. Dê uma observada nessas 15 frases aqui e do lado de cada uma você observa que tem o C de certo e o E de errado. Você marca um X na frase que você achar que tem alguma palavra errada. E nós temos as frases. A perca repentina do emprego o deixou muito consternado. Não agoie essa planta todos os dias. Não me identifico com nenhum dos políticos. Ceiamos todos juntos naquele último Natal. Já é a terceira vez que eu adio a reunião. Quer que eu adie de novo? Entre mim e você só pode haver amizade. O cabeleireiro da minha esposa morreu. Eu criei em você, mas você me decepcionou. Seu Madruga devia 14 meses de aluguel. Eu perdo tudo, mas não perco a dignidade. Eles veem maldade onde não existe. Quando eu vim aqui, trago-lhe o presente que prometi. Daqui a 3 meses será minha colação de grau. A bolacha integral possui menos calorias. Pintou o quadro a óleo. Então, 15 frases, vocês vão analisar com calma, sem pressa. Interaja com cada uma delas, não importa o tempo que você leve para considerá-las corretas ou erradas. Ok, supondo que você já fez esse seu quadro, você já colocou aí os 15 acertos e erros distribuídos aí em cada uma dessas frases, nós vamos agora conferir, então preste atenção. Frase número 1. A perca repentina do emprego o deixou muito consternado. Será que você identificou algum problema de ortografia nessa frase aí? Alguma palavra escrita errada? Olha aí a resposta. Há um erro aí. Se você ainda achar interessante, pausar o vídeo para tentar identificar onde está o erro, dá tempo. Mesmo que lá você tenha colocado correto. Aqui você viu que está errado. Pausa o vídeo aí e tenta achar onde é que está o problema. E vejam só. Na verdade, a palavra é perda. O verbo perder tem o substantivo que nós falamos perda. A perda de alguma coisa. A perda dos documentos. A perda da mala. A perda de qualquer coisa. Certo? A palavra perca, ela só vai existir no presente do subjuntivo. Queres que eu perca a festa? Aí tudo bem, você vai usar a palavra perca, tá certo? Muito bem. Vamos agora para o número 2. Não agoie essa planta todos os dias. Não agoie essa planta. É muito comum a gente ouvir a palavra agoe para o verbo. Preste atenção, não é o verbo agoar, é o verbo aguar. Então, olha só, nós temos um erro. Se você achar interessante, pausa e identifica como é que se escreve corretamente. A palavra é ague. Não ague essa planta todos os dias, porque vem de água. É o verbo aguar, com U, certo? Então, na conjugação, no caso aqui o imperativo, né? Não ague. Tá certo? Se fosse o presente indicativo, eu agou, não. É muito bonito, agou, muita gente fala agou, mas é eu ago, tá bom? Vamos agora para a terceira. Não me identifico com nenhum dos políticos. Não me identifico com nenhum dos políticos. Veja que nós temos também um erro aí nessa frase. E se você prestar atenção, o correto é não me identifico. Ok? Cometemos muitas vezes esse erro de pronúncia de determinadas palavras. Isso é um caso que nós chamamos de ortoepia, quando a gente coloca letras onde, na verdade,
não deveria existir. Não só coloca como troca também, né? Vamos dar aqui outro exemplo. Mortadela, que a gente fala mortandela. O correto, mortadela, de acordo com a norma padrão, obviamente, né? Nós falamos muito mortandela. Salsicha, que é o correto, nós falamos muito salsicha. Então, há muitos casos assim, né? Vamos para o exemplo 4. Nós temos aqui a palavra errado. Opa, aqui já fizemos a inversão. Ceiamos todos juntos naquele último Natal. Ceiamos todos juntos naquele último Natal. Olha só, está errada. Por que está errada? Porque o correto seria ceamos todos juntos naquele último Natal. E para a gente explicar esse verbo cear, lembre-se que se escreve cear, C-E-A-R, e não ceiar, como se tivesse um I após o E. E o que é que isso significa? Que toda vez que você tiver verbos terminados em E-A-R, você não coloca o I na primeira pessoa do plural, nem na segunda pessoa do plural. Eu ceio, tu ceias, ele ceia, sempre com o I. Mas no plural, nós ceamos e não ceiamos. Isso é o que a gente chama de formas risotônicas. Quando é que você coloca o I? Você só coloca o I quando a sílaba tônica for a do radical. Eu ceio, tu ceias, ele ceia, mas nós ceamos. Então, perde o I porque a sílaba tônica é an, não faz parte do radical, ok? É aparentemente muito complicada essa questão do verbo, mas basta lembrar o seguinte. Verbos terminados em EAR normalmente não tem o I na primeira e na segunda pessoa do plural. Se fosse o verbo passear, nós passeamos, vós passeais. E outros verbos do mesmo estilo. Vamos aqui para o caso número 5. Já é a terceira vez que eu adio a reunião. Quer que adie de novo? Então aqui você deve ter percebido que a questão é sobre o verbo adiar. Está correto ou errada? Está correta, né? O verbo adiar é um verbo regular, como o verbo copiar. Eu copio, tu copias, ele copia. E nunca eu copio, né? Nem tu copias. Não tem é. É um verbo regular. Conjuga-se normalmente como qualquer outro verbo da primeira conjugação. Eu avalio, eu alumio. Qualquer verbo terminado em IAR. Eu não vou colocar nenhuma letra aqui. Então, não existe, por exemplo, se fosse o verbo copiar, eu copio. Não, não existe. Adear, eu adeio. Não. Todos eles vão ser com I mesmo, tá? O I faz parte do radical, não tem acréscimo de letras. Portanto, eu adio a reunião. Quer que eu adie de novo e não eu adeie, eu copie, tá certo? Eu alumei. Não vai existir isso aí. Na número 6, entre mim e você só pode haver amizade. Entre mim e você só pode haver amizade. Você deve ter conferido a ortografia várias vezes, né? Mas aí a questão é do emprego da preposição, certo? E o que é que nós vamos perceber nesse emprego da preposição? Primeiro, vai estar correta a frase. Alguém pode ter pensado, não, correto deve ser entre eu e você. Porque normalmente nós realmente falamos entre eu e você. Na linguagem informal, tudo bem, passa. Mas na norma padrão, a palavra mim vem após preposição. Ok? Eu não vou usar pronomes eu e tu após preposições. A número 7. O cabeleireiro de minha esposa morreu. Correta ou errada? Ela está errada, porque a palavra se escreve cabeleireiro. Então, você vai perceber dois ditongos. Nós temos esse costume de engolir uma semivogal. Por isso que se chama semivogal, porque é a vogal mais fraca. É a vogal que normalmente, quando nós falamos no dia a dia, numa conversa com uma pessoa muito conhecida, a gente engole. Isso é uma coisa comum, é uma coisa normal. E a língua portuguesa não tem isso de certo e de errado, a não ser quando a gente está falando de variedade
padrão, que é o caso aqui, certo? Portanto, cabeleireiro são 2 ditongos. Assim, por exemplo, como manteiga, que a gente fala manteiga, né? Ou palavras mais simples, peixe, que é o correto e não peixe, faixa, que é o correto e não faixa. E aí vai, tá? Sempre cuidado com a semivogal, pronunciá-las. Número 8. Eu criei em você, mas você me decepcionou. Você deve estar prestando atenção em no mais, que a gente confunde bastante, e no cri, que seria cri, né? O que é cri, tá? Na verdade, cri é uma forma correta e ela faz parte do verbo crer. A gente não costuma usar muito o verbo crer no passado. A gente usa eu acreditei em você, né? Eu botei fé em você, né? Mas crer tem o verbo regular no passado, que nós falamos cri, tá certo? Aliás, eu falei verbo regular não, ele é irregular. E na verdade ele tem esse i, né? Verbo crer. Eu cri, tu creste, ele creu. Nós cremos, vós credes, eles creram, ok? Muito bem, vamos para o número 9. Seu Madruga devia 14 meses de aluguel. 14 meses, olha a forma como nós falamos. 14. Essa frase está correta? Sim, ela está correta. Agora, é interessante você lembrar uma coisa. Eu posso falar 14, mas tem muita gente que fala 14 e escreve 14. Se você põe o Q em U, você está escrevendo 14 e não 14. Mas as duas formas são adequadas. Na número 10, eu perdo tudo, mas não perco a dignidade. Você conseguiu achar algum erro aí? Tem erro, né? Onde está o erro? Olha só, é o verbo perder que está conjugado 2 vezes. Então, na primeira, eu perco. Lá atrás eu falei que no subjuntivo eu uso perca, né? Que eu perca, que tu percas, que ele perca. No presente do indicativo, só na primeira pessoa do singular, eu vou usar a letra C. Eu perco, tu perdes, ele perde. Nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Mas eu perco. Então aqui estava correta, mas na frase afirmativa estava errada. E o mas é conjunção adversativa, não tem o i. Eles veem maldade onde não existe. Será que essa frase apresenta algum erro? Será que ela está correta? Será que você acertou? E aí você observa que ela está errada. Por quê? Porque o novo acordo ortográfico de 2008 trazia o acento diferencial. Aliás, antes desse acordo ortográfico, nós tínhamos o acento o acento de vogais repetidas, vogais duplicadas. Após o acordo, este acento foi retirado. Portanto, eles veem, agora a palavra veem, não tem mais o acento no primeiro E. Isso também vale para substantivos. Por exemplo, voo, do verbo voar, né, que você tinha 2 Os, já não tem mais o acento circunflexo no primeiro O. Quando eu vim aqui, trago-lhe o presente que prometi. Olha, eu vou lhe trazer esse presente quando eu vim aqui de novo. Quando eu vim. Quando eu vim? Será que é vim? Não, é errado. É quando eu vier aqui. Esse é o verbo vir. V-I-R. É o verbo vir. Só que o verbo vir, quando você falar no futuro, você vai dizer vier. E mais uma vez, preste atenção. Não existe vier com NH. Tá certo? Na linguagem do dia a dia, você pode usar, não tem problema. Mas se nós estivermos falando de variedade padrão, quando eu vier aqui. E não quando eu vier. E não quando eu vim. Certo? Daqui a 3 meses será minha colação de grau. Daqui a 3 meses está correta. Por quê? Porque nós estamos falando de futuro. Se você está falando de uma coisa no futuro, daqui a tanto tempo, então você vai usar o A, sem crase, obviamente, e sem o H. Então, daqui a 3 meses será minha colação de grau. Esse A é
Cadê a setinha? Esse A é o futuro. Mas se você fala, eu nasci há 10 mil anos, e ainda a gente coloca o pleonasmo atrás, né? Até para enfatizar. Há 10 mil anos, esse A com H é passado. Então, seria realmente essa escrita aqui. Mas, no caso desta frase, é o A que expressa futuro sem o H. A bolacha integral possui menos calorias. Olha que nós temos aqui, possui. Está correto? Esse é no final do verbo? Está errado. A frase apresenta um erro. Por quê? Porque o verbo possuir e todos os verbos terminados em U e R, por exemplo, o verbo usufruir e qualquer outro verbo aí que você lembrar, todo verbo terminado em U e R, ele continua com o I, ele não ganha um E. Na 15, pintou o quadro a óleo. Você repara bem direitinho onde poderia ter um erro aí. Nós não temos um erro. Por quê? As palavras masculinas não vêm seguidas por crase. Óleo é uma palavra masculina. Numa aula anterior que falamos sobre crase, você tem aí no card, naquela aula a gente mostrou também que outras formas de você fugir à questão de decorar as regras da gramática para aprender crase, mostrava que é só trocar o A por uma preposição. Se aqui na troca tivesse uma preposição com artigo, teríamos a crase, mas não acontece. Pintou o quadro a óleo. Pintou o quadro com óleo. Então, espero que vocês tenham apreciado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Teremos mais à frente outras aulas com ortografia para a gente fazer esse treino aí e todo mundo se dar bem. Até mais!